Olá, mulheres extraordinárias! Mais um dia, mais um episódio, nós estamos aqui reunidas para falar um pouco mais sobre temas que dizem respeito a você, mulher, dizem respeito também a você, homem, que nos segue. Nós temos bastante homens que também nos acompanham. E hoje nós vamos falar um pouco sobre vida cristã, sobre a igreja, a importância da igreja na vida cristã. Mas antes disso, nós queremos apresentar um pastor que, além de pastor, ele é professor, escritor, conferencista. Depois, pastor, o senhor vai disponibilizar aí como é que a gente adquire os seus livros. Nós podemos ter acesso. Tivemos um final de semana muito abençoado. Sábado, o pastor Samuel Ribeiro esteve conosco no nosso seminário de teologia. Nós tivemos ali um tempo aprendendo sobre vida no Espírito. Já no domingo, ele esteve trazendo a palavra na Fathers House, a nossa igreja. Meu Deus, que palavra sobre superação, que palavra sobre posicionamento. E muito interessante, pastor, o senhor não sabia, mas já colocando o senhor nessa novidade, nós tínhamos planejado a transição de episódios em áudio para vídeo há algum tempo e nós nunca tínhamos conseguido. E esse é o nosso primeiro episódio em áudio e vídeo. Então, estamos aí superando os nossos limites, vencendo desafios e muito felizes porque o senhor inaugura esse momento. Está inaugurando esse momento tão especial. E agora nós vamos entrar um pouco nesse assunto que diz respeito à vida comum, né? A vida comum do cristão, ela envolve igreja. A gente fala que, assim, a nossa sede de comunhão, mas que entendemos que, por muitas situações, às vezes pode se perder, a gente pode ter uma relação um pouco, né, diferente com a igreja. E agora eu vou deixar a Bruna conduzindo com o senhor e lhe perguntando acerca desse tema, que a gente quer muito saber o que está no seu coração a respeito disso. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação, pastor. É um prazer a nós tê-los aqui conosco. No nosso primeiro episódio ao vivo, né? A gente está um pouquinho nervosa, a gente está um pouquinho naquela expectativa de como vai ser o vídeo, de que agora a gente não pode errar, tem que ser tudo no ao vivo. Mas estamos muito felizes. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. E também queria dar um alô para todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Muito obrigada. Continuem nos assistindo, continuem nos ouvindo. É muito importante para nós esse feedback de vocês, é muito importante essas visualizações. Então, por favor, continuem nos seguindo. Temos muitas coisas muito legais para esse ano. Pastor, eu queria perguntar para o senhor como hoje em dia podemos despertar as pessoas a importância de congregar numa igreja e de ter uma autoridade espiritual estabelecida sobre a pessoa. E por que tantas pessoas acabam resistindo à igreja? Bom, eu quero cumprimentar todos vocês com uma, não diria boa tarde, né? Ou boa noite. Boa noite, quase boa noite. Quase boa noite. Aqui demora um pouco para entardecer, né? A gente nunca sabe. Exato. E externar a minha gratidão de poder participar desse podcast com vocês e louvar a Deus por essa iniciativa nobre de vocês avançarem no que se refere ao reino de Deus. Sim. Relacionado com essa ferramenta de trabalho na qual pode ser útil para muitíssima gente. De maneira que eu queria que você repetisse a pergunta. Meio grande, né, pastor? Ficou meio... Não, pode repetir, que eu quero... Enquanto isso, eu acho um texto aqui. Como hoje em dia nós podemos despertar as pessoas para a importância de congregar numa igreja, de ter uma autoridade espiritual estabelecida sobre a vida delas? E por que tantas pessoas elas acabam resistindo tanto à igreja? Porque elas têm tanta dificuldade de estar debaixo de uma autoridade espiritual? Bom, nós percebemos que nós estamos num tempo que é classificado como pós-modernidade, né? E a pós-modernidade, ela alterou o processo no comportamento das pessoas. E eu tenho até aqui uma definição sobre pós-modernidade, que diz o seguinte nessa definição, que a pós-modernidade é uma época de mudanças de hábitos, valores, concepções, práticas que marcam o mundo e a diferença de
períodos históricos passados. É um conjunto, né? É um conjunto de novos valores na música, na literatura, na arte, nos filmes, nas novelas, no modo de se vestir e no trato com as pessoas. É um tempo na qual os valores educacionais, sociais, políticos, morais, religiosos estão sendo contestados e outros são propostos para o lugar, são colocados no lugar. Então, nós estamos diante desse tempo em que a postura comportamental das pessoas, de modo geral, está mudando, né? E está mudando no contexto da sociedade e, obviamente, que tem reflexo na vida da igreja, né? E nós entendemos que existe aí hoje até uma classificação pejorativa, né, de que as pessoas as quais não estão frequentando mais as nossas igrejas são chamados de desigrejados, não é verdade? E eu entendo que, de fato, esses desigrejados, eles são classificados em pelo menos 2 grupos, né? Tem aqueles que realmente abandonaram a fé, e aí são classificados de forma simples como desviados, né? Mas existem aquelas pessoas que dizem que elas não abandonaram a fé. Elas dizem que elas preservam os hábitos da vida cristã, no entanto, elas tomaram uma certa ojeriza no que se refere à igreja, e eu penso que isso está relacionado com decepções. Nós somos seres humanos, a igreja aparece na Bíblia sobre 2 aspectos. Ela aparece na Bíblia sobre o aspecto de um organismo vivo, né? Corpo de Cristo, e ela aparece na Bíblia como uma organização institucional. E nesse aspecto, a igreja, como uma organização institucional, ela é imperfeita, como qualquer outra organização que você conhece. Ela é perfeita como o corpo de Cristo. Ela é sem mancha, sem mácula, sem ruga. Ela está sendo adornada pelo Espírito Santo com pedras preciosas e ele pretende entregá-la a Cristo, né, adornada no dia da vinda de Jesus, né? Ela é noiva de Cristo. Mas como instituição organizacional, ela tem uma série de defeitos, porque ela é formada por seres humanos, de pele, carne, osso e músculo, igual vocês, iguais a mim. E as pessoas as quais já frequentaram as nossas igrejas, elas tiveram algum tipo de decepção com algum membro dessa instituição organizacional chamada igreja. E aí elas trazem consigo feridas, trazem consigo mágoas, trazem consigo traumas, as quais elas viveram nesse processo de relacionamento, né? E aí resolveram a não frequentar mais a igreja. E tem um terceiro grupo, né? Tem uns que não frequentam, mantêm os hábitos, aparentemente mantêm os hábitos cristãos, mas tem outros, os quais já não frequentam. Eles dizem que preservam os hábitos cristãos, mas eles têm um alvo. A meta deles, o ideal deles é que a igreja como instituição acabe. Uau. Deixe de existir de forma plena, porque eles defendem que a igreja não pode ter essa característica institucional. Então, tem 3 grupos aí: o desviado, aquele que preserva, o segundo grupo, aquele que preserva os hábitos cristãos, né? Mas eles não vêm à igreja, mas também não fala mal. Também não discrimina quem vai. Mas tem um terceiro grupo que é radical. Além deles terem abandonado a igreja,
eles ficaram contra e eles se utilizam de todos os recursos nessa pós-modernidade, principalmente essas ferramentas chamadas redes sociais, com o objetivo de denegrir, de macular a imagem da igreja como uma organização institucional. Talvez vocês até viram a repercussão que teve uma música recentemente gravada por uma adolescente, classificando a igreja como igreja de fariseus. Né? Então, para toda regra, exceção. Nós não podemos ignorar que entre nós existem problemas, tá? Eles existem, e existem porque nós somos problemáticos como seres humanos, mas nós temos empreendido esforços através da palavra de Deus para corrigir os nossos defeitos. Então, você não pode generalizar dizendo que toda a igreja institucional, organizacional, é formada por fariseus. Né? Então, eu vejo por essa ótica. Agora, sob o ponto de vista da Bíblia, a Bíblia recomenda lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, se você puder fazer a gentileza de ler esse texto para mim, tá? Até porque deixei meu óculos aí por aí. A minha secretária sumiu daqui, não sei onde ela está. Hebreus? Hebreus 10, 25 tem um texto interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês que estão... o óculos está aqui. Achou, pastor. Isso é idade. Ok. Então... Na minha versão diz que não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, você vê aí o advérbio de negação, né? Não. E o verbo não deixando, né? O verbo tem um gerúndio, processo contínuo. Não deixando de congregar-nos. E aí ele retrata que isso é costume de alguns. Então, já na igreja do primeiro século, tá, os apóstolos já conviveram com pessoas as quais foram membros... Congregavam e deixaram. Congregaram e deixaram de congregar. E eles preocupados para que essas pessoas, ao deixarem de congregar, não se perdessem, aí ele faz essa advertência, usando essa exortação, dizendo, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Isso não é costume nosso, é costume de alguns. E nem é novidade. Exatamente, não é novidade, mas não é um costume daquele servo de Deus piedoso, abnegado, aquele servo de Deus sadio, que tem consciência que nesse processo de relacionamento interpessoal entre pessoas numa organização institucional, com certeza vai ter discórdia, vai ter problemas, certo? Então, essas pessoas, de alguma forma, são sadias, porque elas conseguem se relacionar uma com as outras. Aí ele diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns... Antes façamos admoestações. Olha a recomendação dele. Então, ele diz, antes façamos a demonstração. E qual é a demonstração que ele recomenda fazer? E tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, o dia está se aproximando. E a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um. Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Ela diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, tá? O Senhor Jesus está no meio. E ela diz no Salmo 133 que na nossa união o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então é hiper positivo congregar. É hiper positivo porque a gente, ao congregar, a gente é como Paulo retrata, fazendo uma analogia da igreja como corpo. E aí ele diz que um corpo tem vários membros. Mas nenhum membro, esse dedinho aqui, não pode dizer que não depende do resto do corpo. Certo? Ele só é corpo porque ele está integrado. Ele sozinho não é corpo. E algumas pessoas
nesse processo de deixar de congregar, elas dizem, eu sou a igreja. É o que a gente escuta muito, né? Não é verdade? Eu não preciso estar lá, eu estou aqui, Jesus está dentro de mim, né? Exatamente, eu sou a igreja, mas não tem como ser corpo de Cristo sendo um membro isolado. Então, a possibilidade de ser corpo de Cristo está relacionado com essa junção de todos os membros. E aí retrata esse processo de congregar, retrata esse processo de comunhão, de koinonia, Sim. que a gente vive no dia a dia. E quando você se isola desse processo de congregar, aí o que acontece? Você vai utilizar os recursos das redes sociais, televisão, internet e etc., e vai passar a ser um assistente de culto. Diferente de você assistir um culto e a diferença de você oferecer o culto. Tá? Aí Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Aí você vê que está no plural. No plural. Os vossos corpos, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele refuta esse processo da pós-modernidade, dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu acredito que as pessoas, elas também têm muita dificuldade de ir para o ambiente, porque ali elas são muito confrontadas, né? Então, se elas estão vivendo a igreja delas ali, elas vivem aquele evangelho do que é só o positivo, do que é o que é bom, né? Porque hoje as pessoas têm vivido muito isso. Eu vou pegar o que é bom para mim, então eu vou viver isso aqui. E no momento que elas estão debaixo de uma autoridade espiritual, elas precisam estar debaixo da autoridade e elas vão ser confrontadas. E eu acho que as pessoas hoje em dia elas têm fugido muito do confronto, porque elas querem se manter na sua zona de conforto, né? Exato. E sair disso às vezes é difícil. E o que se processa também nesse projeto de se isolar, deixar de congregar, como você acabou de falar, é a questão do individualismo. As pessoas, exatamente por elas não conseguirem conviver, né? Se eu convivo com você, você convive comigo, você vai ter que tolerar. Na medida que você convive comigo, você vai descobrindo as minhas imperfeições. E eu automaticamente vou descobrindo as suas. Verdade. E se a gente quer manter um relacionamento estreito, eu tenho que, como se diz, eu tenho que ceder, compreender, amar estimar Sim. e tolerar, até ter cumplicidade, no sentido de fazer vista grossa para os defeitos que você tem e você fazer vista grossa para os defeitos que eu tenho, para a gente manter a nossa comunhão. E quando a pessoa se isola, deixando de congregar, ela talvez esteja fugindo disso, como você acabou de expor. E aí entra a ideia da pós-modernidade. Sim. A ideia da pós-modernidade é exatamente uma inversão de valores. Entendeu? Os hábitos antigos serem alterados por uma proposta nova de vida. E nem sempre essa proposta nova de vida ela é sadia, embora seja moderna. Moderna. O senhor mencionou algo, eu sou uma pessoa muito visual, muito ilustrativa. E enquanto o senhor falava sobre o corpo, sobre cada parte do corpo, é como se eu pudesse ter visto uma imagem de um corpo e as suas partes e os seus membros. E nós sabemos que um elemento essencial para que esse corpo funcione completamente é o sangue. E eu fiquei imaginando, se o sangue ele para de correr para um determinado membro, por exemplo, para um dedo, Perfeito. Ele fica necrosado. Perfeito. E muitas vezes temos olhado para os membros do corpo sem enxergar o sangue. E esse sangue que foi vertido naquela cruz, que faz tudo funcionar. Que dá vitalidade ao corpo. Que dá vitalidade ao corpo e que dá liga
e que faz ele se mover, faz ele operar. E muitas vezes temos olhado, um dedo olha para o outro dedo. E nós estamos esquecendo o que está por dentro e o que foi feito por cada membro daquele. Porque se cada membro tem a sua função, tem o seu papel, se a gente parar um pouco de olhar para o que ele performa e para entender que sobre mim, sobre ele, existe um sangue que foi derramado. Foi Perfeito. por amor a mim, a você. Eu acredito que a gente consegue, né, pastor, deixar todas essas questões, tantos problemas, tantas feridas num plano secundário. Com certeza. Porque Jesus, ele é a figura central e ele veio para todos. Com certeza. E uma coisa que a gente já caminha e entra para a nossa segunda pergunta é: existe esse olhar pós-moderno, essa mudança das pessoas de comportamentos, de resistência em relação à igreja, mas do começo da Bíblia até o final, Jesus ele tem uma perspectiva única sobre a igreja. E essa perspectiva é que ela é a noiva. Exato. E ela tem Perfeito. valor, e ela precisa ser amada, e nós precisamos encontrar, não nela, a nossa salvação, porque não está nela, mas aquele que é salvo, que é remido pelo sangue do Cordeiro, dentro dele existe um desejo de estar conectado com outras pessoas. Sim. Então, pastor, eu queria que o senhor abrisse um pouco mais sobre a sua perspectiva do que quando Jesus estabeleceu a igreja. Jesus, antes dele, né, cumprir com o plano perfeito, ele já estava ali encaminhando as pessoas para estabelecer igrejas. Ou seja, é algo que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perfeito. E isso é a ótica de Jesus. E eu acredito que muitas vezes as pessoas estão muito voltadas às suas óticas particulares. Exato. E esquecendo da ótica de Jesus. Fala um pouquinho, pastor, sobre isso. Bom, em primeiro lugar, a igreja, ela foi anunciada, né? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Segundo lugar, ele partiu para comprá-la. E a Bíblia diz que ela foi comprada por um bom preço, né? E em terceiro lugar, ela foi inaugurada no dia de Pentecoste. Uhum. Né? Ela foi inaugurada numa congregação. Porque o texto diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando, de repente, foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Então, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. Tá? E aí, lá no livro de Efésios, capítulo de número 4, verso 11, diz: ele mesmo, Jesus, que é o cabeça da igreja, o que anunciou que edificaria a igreja, o que comprou a igreja, o que inaugurou ela no dia de Pentecoste, ele disse, o texto diz, ele mesmo deu à igreja, aí diz, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí tem um detalhe, ele deu à igreja visando o aperfeiçoamento dos santos, está no plural, visando o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguem à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura da plenitude de Cristo, à estatura de perfeição, para não ser levados por toda sorte de vento de doutrina que com astúcia induze os homens. Tá? Então, Jesus, ele anuncia, ele compra, ele inaugura e ele se incumbe de dar uma liderança para que essa igreja ganhe uma performance, um perfil, um design compatível com ele como cabeça do corpo. E é interessante que você fez a pergunta relacionada com essas pessoas que deixaram de estar sob, debaixo de autoridade. E aí você vai ver como ele deu à igreja pastores, a Bíblia chama os pastores de guia das nossas almas. Quando você deixa de congregar, quando você ignora essa possibilidade de congregar, você se autogoverna. Uau! E ao se autogovernar, a Bíblia diz assim, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Aí diz, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais
pertence a Deus. Se pertence a Deus, eu não tenho direito, nem você tem direito de se autogovernar. Nós não somos dono do nosso nariz. Aí vai virar umas locomotivas ambulantes por aí, né, pastor? Exatamente. Então, é hiper importante esse diálogo que a gente está tendo aqui, Sim, nessa noite, nessa tarde e noite, porque eu creio que ele vai elucidar, tirar dúvidas do coração de muitos que estão conectados com a gente e que talvez, de forma até ingênua, inocente, simplesmente optaram de não congregar mais e automaticamente estão fora dessa cobertura que a palavra de Deus expõe. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada por trazer tudo isso para a gente. Né? É como o senhor disse, eu acho que é muito importante as pessoas escutarem sobre isso, porque tem sido pregado lá fora, algo fora da palavra, né? Que tá tudo bem, que não tem problema, que Jesus está com você e que você não precisa. Então, é importante, sim, vir um homem de conhecimento, de tanta currículo que nem o senhor tem, e falar isso para as pessoas, para que elas realmente possam entender que elas precisam estar debaixo dessa autoridade, que elas precisam estar congregando numa igreja, que ela também faz parte, que está faltando ela, né, para poder o corpo inteiro funcionar da forma como deveria. Eu louvo a Deus pela maturidade cristã de vocês, porque é hiper importante a gente ter um diálogo dessa natureza, com perguntas semelhantes às que vocês fizeram, mas eu percebo a estabilidade de vocês no sentido de ter essa visão cristocêntrica acerca da igreja. Né? Isso é muitíssimo importante. Eu louvo a Deus, espero que Deus continue usando vocês através desse instrumento. Amém, pastor. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado, viu? Fico muito feliz por aqui estar. Amém, pastor. Eu vou pegar um pouquinho da deixa da Bruna e agradecer mais uma vez. Hoje o episódio está um pouco mais curto. Não fiquem chateados, tá? Não foi culpa nossa, é porque nós estamos aí, o pastor vai ministrar em alguns minutos e nós queremos também que ele tenha todo o tempo para se preparar, para estar ali em comunhão. Então, o nosso episódio foi mais curto, mas eu tenho certeza que ele vai voltar novamente nessa casa em outro tempo e nós vamos gravar sobre outros assuntos. Foi um grande prazer, uma grande honra ter o senhor e a sua esposa conosco. Nós louvamos a Deus. Não é sobre só um ministério, né, sobre o que o senhor faz, mas sobre o senhor estar aí, né, há tantos anos, esposo de uma mulher só, um homem, né, que honra o coração do Senhor, que honra a obra do Senhor, e nós enxergamos isso em vocês na verdade, é um exemplo para nós, porque todas nós somos casadas e queremos ter um casamento, né, consolidado, uma vida cristã consolidada, e para a gente foi uma grande honra ter vocês conosco. Pastor, nós vamos deixar nos comentários do nosso episódio o seu Instagram. Me fala como seria uma possibilidade das pessoas comprarem os seus livros. Será que elas vão para um website ou podem entrar em contato com o seu Instagram? Como é que elas poderiam fazer? Elas podem entrar em contato com o website. Ok. Eu tenho um website. Inclusive, queria solicitar quem está conectado aí com a gente de nos dar o prazer de se inscrever no nosso canal. Uhum. Nós temos um canal, tá? E temos várias mensagens, estudos que podemos ajudar a fé de algumas pessoas. Então, nós gostaríamos de recomendá-los, quem está conectado aí, para passar lá e se inscrever no nosso canal. E também se inscrever no nosso, ou seja, nos seguir no Instagram. Sim. Estamos aí atrás de seguidores, com perspectiva de crescer através das redes sociais e utilizando dessa ferramenta para abençoar vidas. Amém. Amém. Né? E os livros, nós temos aí mais de 10 livros nos quais a gente escreveu. Eu trouxe até 4 deles, está ali naquela bolsa, se alguém puder Sim. fazer a gentileza. Esses livros estão sendo falados, hein? O pessoal já está lendo, pastor, já? Obrigado. Eu trouxe 4 temas, os quais eu escrevi. Sim. E esse aqui, por exemplo, está aqui,
Descubra seu potencial na obra de Deus, né? É um livrinho simples, mas eu sempre faço a ilustração de Moisés, Sim. né, que, na verdade, reclamou com Deus, dizendo que havia um peso muito grande, que Deus houvera posto sobre ele de carregar 2,5 milhões de hebreus em direção à terra da promessa. E ele reclama, Deus fala, então vou te dar 70 homens para te ajudar. E ele ficou muito feliz. Para surpresa dele, Deus foi lá e tirou a unção que estava nele para colocar nos 70, mostrando que ele tinha um potencial que nem ele sabia que tinha. Uhum. E muitos de nós também temos potencial na obra de Deus, mas desconhecemos. Esse livro aqui pode abrir um leque, com o objetivo de mostrar para você o potencial que você tem na obra de Deus. Esse aqui é um livro para obreiros, né? Pessoas vocacionadas e chamadas e que desejam, né, desenvolver a sua vocação. Nós escrevemos esse livro aqui, Preparados para Toda Boa Obra. É um livro, de alguma forma, prático, mas tem aqui um capítulo que eu reputo ser um dos melhores, que é sobre o jejum. Uhum. Muitos da gente jejua, mas não sabe jejuar, né? E aí nós fizemos um roteiro aqui, à luz da Bíblia, o jejum bíblico. Sim. E ainda colocamos um roteiro, se a pessoa, aquelas pessoas que gostam de jejuar 21 dias, aí tem aqui um roteiro dos salmos que você pode utilizar nesse período como oração para esse período de jejum, tá? Esse aqui eu reputo que seja um livro do momento, né? Vencendo os 3 grandes inimigos da nossa fé, que o carro-chefe deles é a ansiedade. Ansiedade. Né? É o mal do século. E aí tem aqui a dúvida e o medo. Primeiro a pessoa fica ansiosa, depois passa a duvidar de tudo e de todos, e finalmente o medo a paralisa. Então, isso aqui é uma plataforma para a depressão. Esses 3 inimigos da fé. Quando você consegue superá-los, você consegue também se livrar da possibilidade de viver aí um processo de depressão. E, finalmente, esse nós vamos falar hoje à noite. Inclusive, você está convidado, né, para estar na reunião dessa noite, quando vamos falar sobre a revelação do dia da vinda de Jesus, né? E aqui é o interessante, o tema do livro, alguém olhou na internet e falou, mais um herege. Uau! Porque, se Jesus disse ninguém sabe o dia, a hora, a semana, o mês, o ano, como é que o pastor Samuel tem coragem de escrever um livro, a revelação do dia, né? Na verdade, eu não sei o dia também, como Jesus disse que ninguém sabe. Na verdade, ele me deu uma senha de 2 dígitos para a gente não ser pego de surpresa nesse dia. E hoje eu vou compartilhar da senha. Né? Uau, pastor. E se você quiser descobrir a senha, você precisa ler o livro. Isso aí. Esse é o marketing de milhões que eu costumo falar do pastor. Nós vamos deixar todo no comentário. Tanto o endereço do seu website, como o seu canal e as suas redes sociais. Muito obrigada, pastor. E nós estamos finalizando esse episódio, dizendo para você, mulher, que não se esqueça que sozinhas nós somos comuns, mas juntas nós somos mulheres extraordinárias. Muito obrigada, pastor. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe abundantemente. Amém. Legal, muito bom.